Vamos, neste momento, meditar na santa e bendita palavra do Senhor. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra em Lucas. Lucas, no capítulo de número 1, versículo de número 26. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Querido Deus, Deus amado, Deus que tem um controle soberano, absoluto sobre toda a história. Deus que nessa grande narrativa que já foi apregoada lá no Antigo Testamento, o Senhor que falava sobre a virgem, o Senhor que falava sobre aquele que nasceria dela, que é o Salvador, que mudaria o mundo, que viria como a luz do mundo, como o bom pastor, como Emanuel, Deus conosco. Ó Senhor, nós te louvamos por sabermos que toda a história é conduzida pelo Senhor. Nós te louvamos, Deus querido, rendemos graças ao Senhor, por sabermos que tudo o que aconteceu na vida de Maria estava no teu controle, foi vaticinado pelo Senhor, e nós temos na tua serva, Deus querido, um exemplo de vocação de mãe, um exemplo de vida piedosa, um exemplo de humildade, um exemplo de uma pessoa, Senhor Deus, que certamente deve ser imitada. Ó Senhor da glória, eu rogo, Deus, nesta noite que o Senhor venha nos iluminar, para que nós consigamos compreender esta mensagem, e que essa mensagem, Deus querido, seja para a tua glória. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, o texto que nós vamos meditar nesta noite, ele fala sobre a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma serva de Deus, como eu acabei de falar aqui nesta oração, uma jovem, pelo menos aqui nesse período da anunciação do anjo, era uma jovem de 16, 17 anos, mas com um caráter assim incomparável, coisa que poucos jovens têm. Então, certamente, ela é uma jovem que deve ser imitada. E eu
quis pregar esse texto, meus irmãos, tendo em vista que a gente tem um costume de pregar sermões em livros inteiros, mas eu estou abrindo aqui esse precedente para pregar nesse texto, devido à data que nós estamos comemorando hoje, que é o Dia das Mães. É bem verdade que o mais importante de tudo nesse dia, no dia do dia do Senhor, é o próprio Senhor, no qual nós adoramos a Ele pela sua ressurreição, adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo também porque Ele enviou o seu Espírito e habita para sempre conosco, mas nós também rendemos graças nesse momento porque Deus enviou mães, porque Deus enviou essas servas e através delas é que nós chegamos aqui nessa terra. Então eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre a vida de Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história, e aqui eu digo a guisar de introdução, nós percebemos que um grupo, principalmente um grupo que ficou conhecido como o grupo da Mariologia ou Marialogia, que são dois termos que podem ser utilizados, são um grupo que eles sistematizam uma série de coisas sobre Maria, que tanto existe dentro das Escrituras, pois de fato existe aqui uma revelação de várias coisas que falam sobre Maria. Nós podemos ver desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento toda uma história sobre Maria, mas esse grupo, o que estuda Maria, eles acabaram criando algumas coisas que infelizmente não estão na Bíblia. Eles foram além da revelação escriturística. E isso, meus amados irmãos, fez com que trouxesse muita polêmica. Então, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê muita polêmica em relação à mãe do nosso Senhor. Não é uma polêmica que ela fez, que ela polemizou, mas é uma polêmica das pessoas que admiram ela, que acabaram que, em vez de ficarem na Escritura, foram além das Sagradas Escrituras. E isso acabou levando a uma ruptura maior entre protestantes e católicos. Muitos protestantes hoje não se aproximam de católicos, dentre outras coisas, por causa disso. Por causa dessas afirmações, não somente por causa disso, mas também por causa dessas afirmações que eles fazem. Vejam, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns dogmas que infelizmente não estão na Bíblia. Nós temos um, por exemplo, que dá para a gente explicar e até aceitar, que é o dogma que fala que Maria é a mãe de Jesus. Tá? Lá no concílio, no segundo concílio de Constantinopla, no ano 533, foi dito assim: o Filho desceu do céu e encarnou-se na santa, altamente celebrada Mãe de Deus, Theotokos, que é o nome que se dá, e sempre Virgem Maria. Esse termo aqui, Mãe de Deus, ele acabou sendo descartado, retirado por alguns protestantes e por alguns reformadores, por entenderem que era um termo que trazia uma certa ambiguidade. Ou seja, pessoas que entendessem isso, que Maria é a mãe de Deus, poderiam pensar que logo então Maria é antes de Deus, logo Maria gerou Deus na eternidade, ou então que Maria é uma das pessoas da Trindade. Com isso eu não estou dizendo que o concílio aqui, que quando falou que Maria é mãe de Deus, que estava pensando nisso. Mas parece que o raciocínio lógico é o seguinte: Maria é mãe de Jesus. E Jesus é Deus. Então, se ela é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. E aí o termo que veio é o termo Theotokos. Ela é mãe de Deus. Mas vejam bem, quando o concílio falou isso, e aqueles estudiosos daquela época cunharam essa expressão mãe de Deus, o que eles estavam querendo dizer é o seguinte: eles estavam mostrando que na encarnação, que é uma doutrina extremamente essencial do cristianismo, o que é a encarnação? O Filho de Deus, o Verbo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu em espírito,
Existe o Pai, uma pessoa, o Filho, outra pessoa, e o Espírito, uma outra pessoa. Então, o Filho sempre existiu, mas houve um momento na encarnação, na história, lá no ventre de Maria, que foi acrescentado à sua natureza divina uma outra natureza que ele não tinha, que é humana. Então Jesus Cristo passou a ser uma pessoa, que ele é plenamente Deus, como sempre foi, e agora também plenamente homem. Então ele passou a ser uma pessoa com duas naturezas. E aonde é que aconteceu isso? Aonde é que aconteceu esse milagre, né? Esta obra miraculosa do Senhor Jesus Cristo passar a ter uma natureza humana? No ventre de Maria. Uma obra que não teve uma participação dela, mas foi uma obra do Espírito Santo que desce sobre ela, e lá no seu ventre é gerado essa natureza humana acrescida à sua natureza divina. Então, quando Maria dá a luz, ela não dá a luz apenas ao homem Jesus, mas ela dá a luz a esse ser complexo que é uma pessoa com duas naturezas. Sai de dentro dela ali o Deus que também é homem, o Deus homem. Então, por isso que os pais da igreja, por isso que nesse concílio, eles disseram, Maria é mãe de Deus. Com isso, meus irmãos, eu entendo e reconheço e aceito particularmente que eles não estavam errados em falarem isso. Pois eles estavam falando dentro de uma perspectiva. Ela é mãe de Deus não porque ela é anterior a Deus. Ela é mãe de Deus não porque ela gerou Deus na eternidade. Mas ela é mãe de Deus porque lá no ventre dela estava o homem que também é Deus que foi gerado. Esse é o sentido. Esse primeiro dogma ainda dá para nós andarmos pari com eles, ou seja, de ombros com eles, concordando com essa afirmativa. Só que mais à frente, a gente já vai começar a perceber que a igreja, esse grupo que defende, que passou a exaltar Maria, eles começaram a ir além daquilo que estava dentro das Sagradas Escrituras. E uma das coisas foi o dogma da perpétua virgindade de Maria. Por exemplo, nesse concílio aqui, segundo o concílio de Constantinopla, que eu acabei de ler aqui, vejam o que eles dizem. O Filho desceu do céu e encarnou-se na santa, altamente celebrada, Mãe de Deus, Theotokos e sempre Virgem Maria. Irmãos, o que a Bíblia diz para nós é que Maria, ela foi virgem, ela permaneceu virgem até o nascimento de Jesus Cristo. Mas após o nascimento de Jesus Cristo, ela teve filhos normais. As Escrituras vão nos mostrar isso. E quando nós, os protestantes, falamos isso, porque isso está nas Sagradas Escrituras, com isso nós não estamos desmerecendo, depreciando, nós não estamos falando mal da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato dela ter tido uma vida normal com o seu marido após o nascimento de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, um texto, eu quero que você abra aí comigo, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de número 53. Mateus 13, 53 diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Percebam, meus irmãos, que aqui é uma revelação muito clara, que fala que Jesus Cristo ele teve outros irmãos. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não vive entre nós todas as suas irmãs? Agora, vá comigo lá em Atos no capítulo de número 1, versículo de número 12. Atos capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vejam que quando o texto aqui colocam com os irmãos dele, ele não está colocando aqui como que os irmãos como nós hoje nos cumprimentamos, a paz do Senhor, irmão, a graça e paz, irmão. Então ele não está querendo colocar aqui que os apóstolos eram irmão nesse sentido, mas ele diferencia, estavam lá os apóstolos, estavam lá as mulheres e estavam também os irmãos dele, os irmãos do Senhor. Agora, meus irmãos, eu pergunto para vocês, ou eu levanto esta indagação. Quando nós falamos que Maria, ela foi virgem até o nascimento e que depois disto, depois de Jesus ter nascido, ela teve uma vida normal entre marido e mulher, como diz aqui o texto, com isso eu estou ofendendo Maria? Com isso eu estou desmerecendo Maria? Claro que não, obviamente que não. Por quê, meus irmãos? O sexo dentro do casamento não é pecado. O sexo não foi criado pelo diabo. Nós sabemos, sim, é claro, que o sexo antes do casamento, para aqueles que não são casados, o sexo antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento, para quem é casado, é pecado. E a ausência do sexo dentro do casamento, se não for por uma questão de saúde, ou se não for por uma questão momentânea, aonde o casal, eles entram num acordo por um breve período de tempo, espiritualmente, para não terem relação, não pode ser muito tempo, se não for por isso, não tem nada de pecaminoso. Antes do casamento é chamado de fornicação, fora do casamento é chamado de adultério, e a ausência do sexo no casamento também é pecado. Agora, o fato dela ter tido uma vida normal com José após o casamento, isso aqui não denigre a pessoa dela. Mateus capítulo de número 1, falando sobre o nascimento, vamos lá para esse texto. Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo de número 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, preste atenção, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Esta palavra aqui, conheceu, dentro do texto aqui grego, nós chamamos de um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É quando o autor ele está usando uma palavra em uma língua, no caso aqui o grego, mas o pensamento dele é um pensamento dentro de uma outra língua, que no caso é o hebraico. Então conhecer, se você pegar a palavra conhecer no grego, ela tem um sentido de cognição, de empirismo, conhecer alguma coisa sobre. Eu conheço alguma coisa sobre você. Os livros que você lê, as coisas que você faz, aonde você anda, o que você ouve, isso é conhecer no grego. Mas o conhecer no hebraico é conhecer no sentido de relacionamento, intimidade. Então, quando o texto diz aqui que ele não a conheceu, você poderia colocar também que ele não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Fica claro? Aí você, pela revelação, você vai entender por que fala que Jesus teve outros irmãos, porque Jesus teve outras irmãs, porque após o nascimento de Jesus, que foi a sua mãe sendo virgem, depois disso, dentro do matrimônio que é santo, ela teve uma vida normal com seu esposo. Então, irmãos, o dogma da Igreja Católica aqui,
que diz que ela sempre foi virgem, infelizmente, não dá para nós comungarmos com isso. Não dá para nós aceitarmos isso. Um outro dogma também, extremamente equivocado, é o dogma da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção de Maria. Vejam que esses dogmas, dentro da Mariologia, que é o estudo sobre Maria, são dogmas novos. Um é de 1854, que é da Imaculada Conceição, e o outro de 1950, que é o dogma da Assunção de Maria. E dentro da própria história da Mariologia, muitos pais da igreja, muitos pensadores não vão entrar num acordo. Então o que nós temos aqui é o quê? Primeiro, não tem revelação bíblica para isto, e é por isso que nós não concordamos. E até dentro da história da igreja, as pessoas não são unânimes em aceitar isso. O dogma, por exemplo, da Imaculada Conceição. O que é o dogma da Imaculada Conceição? É o dogma que diz que Maria, ela foi concebida sem pecado. De que quando ela foi concebida no ventre de sua mãe, Ana, ela então não teve pecado. Por quê? O entendimento católico é que ela não poderia então passar o seu pecado, a sua natureza pecaminosa ou inclinação pecaminosa para Jesus Cristo no nascimento, porque ela não tinha pecado. Irmãos, mas isso vai contra as Sagradas Escrituras, vai contra um próprio dogma que a própria Igreja Católica comunga, que aceita, que é o dogma do pecado original, que é a doutrina do pecado original, que diz que em Adão todos nós já herdamos o pecado dele, herdamos a culpabilidade dele, todos já nascemos assim. Toda criança, meu irmão, nenhuma criança nasce pura, nenhuma criança nasce angelical, primeiro porque ela não é um anjo, ela é uma pessoa, é um ser humano, e ela já nasce com o pecado de Adão. Adão foi o nosso representante, o nosso cabeça federal, e por causa do pecado dele, todos nós já nascemos assim. Foi assim que disse, por exemplo, Davi. Davi falou: em pecado me concebeu minha mãe. Foi assim que falou também Moisés, que diz que os pensamentos dos homens são maus continuamente. Foi assim que falou Paulo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi assim que falou o próprio Cristo, dizendo que se pois o Filho vos libertar, que todos nós pecamos porque somos escravos do pecado, e se o Filho não nos libertar, verdadeiramente não seremos livres, continuaremos no pecado, continuaremos presos naquilo ali. Então não dá para admitir que Maria não teve nenhum pecado, pois ela própria, se você olhar aqui no texto, olhe para o versículo que nós lemos, a leitura que fizemos no versículo 46. Então disse Maria, veja, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Precisa de Salvador quem teve um nascimento imaculado? Precisa de Salvador uma pessoa que é pura? É claro que não. Salvador ou salvação precisa quem é pecador, quem está em apuros, quem está com problemas. Por isso que aqui ela reconhece. Ela é uma serva do Senhor, ela é piedosa. Aqui ela está cantando, como é feito nos Salmos. Os Salmos cantam a alegria, a salvação, as virtudes, a ansiedade. E aqui ela está esboçando o cântico dela, dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, que é o meu Salvador. Um outro dogma também que não dá para nós aceitarmos é o dogma da Assunção de Maria, não é ascensão. Se nós falarmos ascensão, nós vamos estar sendo, infelizmente, errôneos em relação ao que a própria Igreja Católica ensina. O que é o dogma da Assunção de Maria? É o dogma que foi criado em 1950, que diz que apareceu um anjo para ela e falou o dia que ela iria morrer, e depois da morte dela, então o Senhor Jesus Cristo veio diante de todos, ressuscitou Maria. Maria então ressuscita num corpo, e aí o Senhor pega e leva ela até os céus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Qual é a diferença de ascensão para assunção? A ascensão é Jesus Cristo ter subido pelo seu próprio poder. Assunção quer dizer que a pessoa subiu pelo poder de outro.
Então, o dogma da Assunção quer dizer que ela subiu pelo poder de Deus. E ela é a primeira pessoa que está na glória. Ou seja, fora o Cristo glorificado, ela é uma pessoa que está ali. Já está glorificada, já está com o corpo, já subiu. Agora eu pergunto para os irmãos, nós temos base bíblica para referendar isso? Existe algum texto bíblico, pelo menos de longe, que vai nos dar uma base sobre isso? Então entendam, se porventura você é católico e está me ouvindo agora, entenda por que nós temos dificuldade de aceitar isso. Entenda que nós não estamos rejeitando, não é porque é um ensino claro, é porque não tem base escriturística para isso. E eu vou repetir, mesmo quando a gente vai para a história da igreja, nem todos concordaram com isso. Lembre-se que nós estamos falando de dogmas recentes. Agora, meus irmãos, sabe o que eu fico também pensando? E aqui eu quero mudar um pouquinho, eu sei que essa minha introdução está longa, mas ela é viável. Eu fico pensando agora do lado dos protestantes. Parece que muitas das vezes nós, os protestantes, por causa desses equívocos da Igreja Católica, por causa desses dogmas que foram criados por ele, parece que quando nós vamos para as Escrituras, a leitura que nós fazemos sobre Maria é uma leitura mais refutativa, uma leitura viciada por um preconceito que nós temos de sermos parecidos com os irmãos da Igreja Católica ou com os católicos. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Muitos, quando vão falar sobre Maria, parece que não conseguem perceber a revelação bíblica das virtudes que a Bíblia fala sobre ela. Por que nós temos tanta facilidade de falar sobre Pedro, sobre Paulo, sobre João? Será que é porque eles escreveram bastante? Mas será que a gente tem dificuldade de falar sobre Maria? De pegarmos textos e falarmos? Será por quê? É porque temos medo das pessoas da igreja de repente caírem para o catolicismo e entrarem dentro desse viés? Irmãos, é aí que está o problema. A gente tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é o que? A Bíblia. Se a Bíblia fala sobre ela, eu tenho que falar. Eu tenho que ir até onde as Escrituras vão. Eu tenho que pegar aqui exemplos e eu não preciso forçar a barra, eu não preciso fazer um malabarismo para encontrar coisas e mais coisas e mais coisas virtuosas de Maria. Eu não preciso. Ela é uma serva do Senhor, está muito claro aqui. Então nessa noite, irmãos, nós vamos procurar ver algumas coisas sobre ela aqui, tá? Desde já eu falo para vocês que eu não vou conseguir de maneira nenhuma, nem de longe, esgotar. Isso aqui é uma pregação, então não dá para trazer muitas informações, porque senão perde até o fio da meada de ser uma pregação. Mas uma coisa eu posso dizer para você, existe muita coisa maravilhosa sobre esta serva do Senhor aqui. Esse texto que eu vou pregar, eu vou me basear numa pregação do reverendo Augusto Nicodemos. Então, alguns pontos aqui eu peguei dele, tá? Uma pregação antiga de 2014, tem muita coisa lá que eu achei extremamente interessante, profunda, então eu vou seguir essa organização dele. Ele vai mostrar o seguinte, o que nós podemos aprender de Maria nesse texto. Primeiro, a primeira coisa que a gente aprende de Maria é que Maria foi uma jovem judia que morava em Nazaré. Olhe para o verso de número 26. Versículo 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Veja que aqui nós estamos falando, quando ele começa aqui no 6º mês, você tem que entender que ele está falando sobre o quê? 6º mês do quê? Ele está continuando uma história que vem lá de trás. Então ele está falando da segunda missão de Gabriel. Se você olhar lá para o versículo de número 18, diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas.
Então o anjo Gabriel trouxe as boas novas de que nasceria João Batista, da Isabel estéril, avançado em idade, ela daria a luz. Então agora ela já está o quê? Ela já está no 6º mês de gestação. E aí o texto começa, no 6º mês de gestação lá de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade que ficava a cerca de 100 milhas de Jerusalém ao norte. Segundo os estudiosos, eles dizem que era uma cidadezinha tão pequenininha que no máximo tinha 400 pessoas naquela época. Hoje já é bem maior, mas a questão aqui é que era uma cidade, à luz do povo daquela época, medíocre, pequena, escondida lá no anonimato, uma cidadezinha como se fosse uma cidadezinha interiorana. Sabe aquela cidade que você fica pensando bem assim, tá no mapa essa cidade? Para você ter uma noção, Nazaré, lá no Antigo Testamento nem se menciona o nome dessa cidade. E tanto que alguns críticos vão dizer bem assim, essa foi uma cidade inventada pelos cristãos. Mas não, era uma cidade que existia, ainda que não seja mencionada, uma cidade depreciada pelos judeus. Lá em Mateus 4, versículo 15, falando sobre essa cidade, diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Você consegue imaginar um judeu depreciando este lugar? Porque era um lugar cheio de gentios. 400, 500, poucas pessoas, mas era um lugar que muitos, como diz lá no Evangelho de João, João 1,46, quando Natanael ficou sabendo que Jesus Cristo, o Messias, tinha aparecido e falaram isso para ele, olha o que ele disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vejam que quando ele falou de Nazaré pode ser alguma coisa boa, é porque a mente dele já entendia. Aquele lugar lá é o brejo, aquele lugar lá é isolado, aquele lugar lá não vem nada daquilo ali. Os doutos, os maiorais não podem vir daquilo. Mas mal sabia ele e mal sabia o povo daquela época que Deus tem uma maneira de trabalhar que é diametralmente diferente da nossa. Deus, ele trabalha de uma forma extremamente singular para confundir a cabeça do povo. Quem é que iria imaginar que de um lugar daquele iria viver o Salvador do mundo durante 30 anos? Quem é que iria imaginar que de um lugar daquele justamente iria sair, iria ser escolhida para esta missão? Por que não veio lá de Jerusalém, do grande centro? Por que não veio grandiosos daquela época, da onde vinham os grandes filósofos, os grandes pensadores? Porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Isaías 55, eu quero que você acompanhe comigo. Isaías 55, no versículo de número 8 e 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva, a neve dos céus e para lá tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e ao pão ao que come. Ou seja, Deus trabalha do jeito como Ele quer. Daquela cidadezinha, daquele lugar inesperado, Deus tira ali a mãe do nosso Senhor. Deus faz com que o Salvador viva naquele lugar durante 30 anos para confundir a mente dos soberbos, para confundir a mente daqueles que são arrogantes. Então, Deus trabalha dessa forma. Primeira coisa que a gente aprende sobre ela. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos uma outra coisa. Aprendemos que Maria, volte lá para o texto de Lucas, que Maria, ela estava desposada com José e ela era virgem. A palavra desposada, olha aí para o verso 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Vamos entender de novo pelo contexto. Verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem.
Então ele foi lá, naquele lugar, entrou dentro do aposento em que aquela mulher estava. E que mulher, e qual era a situação dessa mulher? A uma virgem, que estava desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. A palavra desposada, ela é a mesma coisa de prometida. A uma virgem que estava prometida a um homem chamado José. Naquela época, os casamentos, eles eram diferentes como acontece hoje. Os casamentos, eles eram arranjados, providenciados pelos pais, pela família. Então, aqui estava uma jovem, provavelmente 16 a 17 anos, e ela estava o quê? Desposada, ela estava prometida a José. Não tinha feito nada com José, era uma virgem. Eu quero que você perceba aí que o autor aqui, ele faz questão, Lucas faz questão de colocar 2 vezes no versículo 27 que ela era virgem. Ele começa dizendo: a uma virgem desposada com um homem, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Por 2 vezes ele fala virgem e virgem. Por quê? Ele quer dar ênfase a isso. Ele quer mostrar que ela não tinha relacionamento com ninguém. Que o Messias, ele viria de uma forma sobrenatural, justamente de uma virgem. Ele quer mostrar isso porque ele quer mostrar para nós que vai se cumprir o que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que a virgem conceberá e dará à luz. Ele quer mostrar que todos esses textos já estavam organizados e planejados pelo Senhor. Agora percebam, irmãos, que lá no Antigo Testamento existem 2 palavras que elas são utilizadas para falar de uma virgem. Ou 2 palavras que são utilizadas como virgem, que é a palavra betulá e a palavra almá. A palavra betulá e a palavra almá, ela tanto pode ser usada para uma mulher que de fato é virgem, mas também ela é utilizada em alguns contextos para uma mulher que já é casada, que já tem filho, mas é utilizado o termo betulá ou o termo almá, intercambiavelmente. Então isso levou alguns críticos a dizerem o seguinte: então ela não é virgem não. Ela poderia então ser uma mulher. Porque esse texto lá no Antigo Testamento, ele é usado ora para se referir a uma virgem, ora para se referir a uma mulher que não é virgem. Mas vejam que a Bíblia, ela é precisa. Tanto o texto lá de Isaías capítulo 7, que vai falar sobre virgem, ele usa justamente um termo preciso para mostrar que ela não era uma mulher, uma donzela, mas que de fato era uma virgem. E o Novo Testamento vai usar o termo aqui, que é a palavra partelos, para mostrar que de fato ela era virgem. Agora, irmãos, preste muita atenção. Preste atenção nessa lição que eu quero dar para todos nós, no que tange a interpretação. É muito bom, é viável, de que você vá a um dicionário, vá a uma gramática, entenda o significado. Não é bom você pegar lá o que significa almar, betular, partenos. Isto é bom, entretanto, corre-se um perigo de você pegar um dicionário e você encontrar aquela definição e você achar que toda vez que você encontrar aquela palavra na Bíblia, ela vai estar se referindo àquela definição. E às vezes não. Pode acontecer de uma palavra na Bíblia, dependendo do contexto, ela ter outros sentidos. É igual, por exemplo, nós aqui em português, você pode pegar a palavra manga. Manga pode se referir a uma fruta, manga pode se referir a um vestuário, manga pode se referir, dependendo do lugar, até de um gracejo, uma forma como a pessoa zombeteiramente está falando de outro. Então, o que importa especificamente não é a etimologia daquela palavra, mas o que importa é o próprio contexto. Ainda que a palavra seja dúbia, mas o contexto vai mostrar para mim. Se você olhar para o verso 34... Maria vai explicar que tipo de virgem é o que o texto está se referindo. Ela disse: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum.
Então o que ela está dizendo aqui é sobre virgindade mesmo. Ela não teve contato com homem nenhum. Ela não sabia o que era isto, meus irmãos. E é nesse sentido que nós evangélicos valorizamos a mãe do Senhor, ensinando o que está escrito, o que tem que ser ensinado. A virgindade de Maria não é uma virgindade perpétua. A virgindade de Maria é uma virgindade que se dá até o seu nascimento. E por que isso? O tema da virgindade, ele é tão importante para nós. No mínimo por 3 coisas, meus irmãos. A importância do nascimento virginal de Cristo, primeiro é importante porque mostra para nós que a salvação deve vir do Senhor. Primeira coisa, a salvação não tem participação humana. Jesus Cristo tinha que vir de uma virgem, porque ele é o Filho do Altíssimo. A salvação vem de Deus. Em segundo lugar, por que é importante o nascimento virginal? É importante porque o nascimento virginal tornou possível a união das duas naturezas de Cristo. Maria deu à luz ao ser que é homem e que é Deus. Então, se não houvesse esse nascimento virginal, não poderia Jesus Cristo ter nascido de uma forma humana. Por isso que houve todo esse arranjo, por isso que houve toda essa operosidade. Por que é importante o nascimento virginal em terceiro lugar? O nascimento virginal ele é importante porque ele tornou possível a humanidade de Cristo sem pecado. Se Maria não fosse virgem, se tivesse o contato com Jesus, o contato ali com José, automaticamente Jesus Cristo iria herdar o pecado original. Por isso que o texto mais à frente vai dizer, como se dará isso? O Espírito Santo vai descer sobre você, Maria. E o ente santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Ou seja, a obra do Espírito vai operar em você, vai fazer essa obra, ainda que você seja virgem, de maneira que vai confirmar que ele é o Filho de Deus. Então, é importante o nascimento virginal, pelo fato da salvação ser do Senhor, pelo fato de tornar possível as duas naturezas de Cristo e pelo fato, meus queridos irmãos, de dele vir uma natureza humana que é sem pecado. Agora, em terceiro lugar, o que nós aprendemos mais ainda de Maria? Nós aprendemos que ela é uma serva agraciada. Ela foi uma jovem, uma mulher agraciada pelo Senhor. Olhe para o verso 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Esta palavra aqui, muito favorecida, é um termo bem interessante, porque é como se fosse uma certa exaltação, um certo enaltecimento, não de adoração, mas alegra-te você que é muito favorecida, ou você que é muito agraciada. Ou seja, de fato, irmão, se nós olharmos para a vida dela, se nós olharmos desde lá do Gênesis, quando nós vemos casos lá no Gênesis que através daquela promessa que da semente da mulher iria nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, toda mulher naquela época, serva do Senhor, queria ser a agraciada de dar à luz o Filho de Deus. Todas elas queriam isso. E tanto que aquelas que eram estéreis, aquelas que não podiam dar à luz, como Ana, se sentia amaldiçoada, porque não podia participar desta bênção. E agora vem aqui Maria. E o anjo entra na casa de Maria, entra no aposento dela e disse: alegra-te. É uma saudação muito favorecida. O Senhor é contigo. A Igreja Católica aqui, neste ponto, meus irmãos, eles acabaram entrando em um ponto que é extremamente perigoso e equivocado por causa de uma tradução bíblica, que é a tradução do latim, que é a chamada Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela vai dar uma ideia de que esta graça aqui, quando o texto diz muito favorecida, a palavra favorecida é carito, que significa graça. Então, alegra-te, você que tem muita graça. Dentro dessa tradução da Vulgata Latina, acaba se dando uma ideia de que ela tem muita graça porque essa graça já é inerente a ela.
essa graça já é dela mesmo, já é inata. Então, em vez dela ser o favor da graça de Deus, é ela que transmite graça. Aí está o perigo. Não é ela que transmite graça no sentido de que essa graça já é inerente a ela, já está dentro dela. Não, ela é uma favorecida desta graça, é uma graça que vem do Senhor. Veja, por exemplo, lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 6, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 6, acompanhe comigo. É um texto que vai mostrar que o mesmo favorecimento dela é o que todos nós também temos. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esta palavra graça é a mesma palavra lá, caritos, que vem de carisma, que vem de graça. Então, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, nós somos favorecidos, agraciados, abençoados no amado, em Cristo. E a mesma coisa dela. Maria também, ela é favorecida por esta mesma graça que vem do amado. Ou seja, ela não é aquela que passa a graça como que se não dependesse da graça. É daqui de uma forma muito inferencial que vai se construindo, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Achando, por exemplo, que aqui não, ela já tem algo que é inato. Mas isso, veja que isso vai contra o que nós já lemos, verso 46, que ela admite que é pecadora. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu, o meu Salvador. E também no verso 29, vejam que ela vai ter uma atitude, irmãos, de extrema humildade, mostrando que ela não estava entendendo e até aceitando a saudação do anjo. Olha o que diz o verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Se você olhar, quando o anjo apareceu para Zacarias, abra aí no capítulo 1, versículo de número 12. Anjo traz medo, gente. Eu nunca vi não, mas biblicamente parece que quando a pessoa vê, ele de alguma forma ele fica apavorado. Olha só, Lucas 1,12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Quando Zacarias viu aquele anjo, Zacarias ficou com medo do anjo. Mas no caso de Maria já é diferente. O verso 29 vai dizer: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. A palavra perturbou, ficou apavorada. Apavorada não porque viu o anjo, mas apavorada pelas palavras do anjo. Seria assim: como assim? Eu sou agraciada? Eu sou favorecida? A atitude que ela está tendo aqui é aquela atitude que todo servo de Deus sensato tem. Uma pessoa vira para você e fala: você é uma bênção, meu irmão. Rapaz, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem usado, você é isso, você é aquilo. E aí você vira: ô meu irmão, que isso? Isso tudo é para a glória de Deus, eu não sou nada. Isso tudo vem do Senhor, é Deus que tem mudado meu coração. A glória, a honra, o louvor, o enaltecimento seja dado ao Senhor. Tanto que daqui a pouco ela vai cantar dizendo isso. Daqui a pouco ela vai esboçar isso em cântico. Então esse apavoramento de Maria se deu por causa desta situação. Como assim? Em outras palavras, eu não sou tudo isso aí que você está falando, não. É uma atitude humilde, é uma atitude piedosa, uma atitude de uma serva do Senhor. Agora o verso de número 30, 31, até o verso de número 34, vai nos falar também mais algumas coisas sobre Maria. Vai mostrar para nós, meus amados irmãos, que fora ela ser humilde, fora ela ter caráter, fora ela ser piedosa e fora ela ter muita fé, tá? Que isso aqui, vamos voltar de novo o verso 29, quando diz aqui que ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito
e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Isso aqui mostra que ela era humilde, tinha caráter, tinha experiência com Deus. Deus já estava forjando seu coração. Ninguém pode tomar uma atitude como ela tomou aqui se não conhece Deus, se não tem uma vida devocional, se não sabe o que é o Senhor, porque se fosse outro poderia ficar ensoberbecido, ou então fazer como alguns, jogar um ensoberbecimento nela que não existe. Agora o verso 30 em diante vai mostrar mais algumas coisas sobre ela. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Ou seja, não fique com medo, não fique apavorada, porque você achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, vejam que notícia maravilhosa que o anjo deu para esta jovem. Maria, não tema, você é favorecida, você achou graça diante de Deus, igual como o Senhor falou lá para Noé. E Deus viu graça em Noé. Então Deus viu graça nesta mulher e diz que você vai conceber. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O milagre aqui, meus amados irmãos, não foi o milagre do nascimento. Jesus nasceu normal, no sentido de com 9 meses, com dores, a mãe sentiu dores, tudo normal. O que foi anormal, o que foi miraculoso foi a concepção. Como pode uma virgem conceber? Como pode, senhoras e senhores, se não for por uma obra de Deus? É interessante que a Bíblia é cheia, somente a Bíblia é assim. Somente a Bíblia vai mostrar um filho de Deus, um Deus que é eterno e que entra na eternidade. Somente a Bíblia vai mostrar um Deus que entra na eternidade e passa a ser homem e passa a ser Deus. Somente a Bíblia vai mostrar um Deus que anda por sobre as águas. São tantas coisas impressionantes que a Bíblia vai falar sobre esses personagens e sobre o grande personagem que é Cristo. Somente ela tem isso. Vejam que aqui ele vai começar a falar sobre a obra das duas naturezas. Este será grande, verso 32, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. As duas naturezas. Ele é Filho do Altíssimo, 100% Deus. Mas ele também é aquele que é humano. É aquele que o Senhor lhe dará o trono de Davi, que é seu pai. Perceberam aí? Dois pais. No sentido, não quer dizer que ele é pai direto de Davi, de Jesus, mas quer dizer o quê? Que na sua natureza divina vem de Deus, a sua natureza humana vem de Davi, vem dos homens, vem de Maria, como todos nós somos homens, seres humanos. Então ele tem duas naturezas. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diante disto, qual foi a atitude de Maria? Verso 34 mostra que ela teve uma atitude de fé. Maria era uma jovem de fé. Ela disse: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como será isso? Como é que isso vai acontecer? Percebam, gente, que a atitude de Maria foi diferente da atitude de Zacarias, o pai de João Batista. Olhe lá para o versículo 18 do capítulo 1. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? É a mesma pergunta que ele fez, foi a mesma pergunta que Maria fez. Como se dará isso? E ele aqui diz: como saberei isto? Aqui o anjo está falando sobre o nascimento de João Batista, da sua mulher estéril e avançada em idade. Agora, vejam que a atitude de um e a atitude de outra foi diferente. A atitude de Zacarias foi uma atitude incrédula, tanto que o anjo deixou ele mudo até o dia que o menino nasceu. Já a atitude de Maria foi uma atitude de serva do Senhor. Ela está falando aqui, não é com falta de fé, mas ela está aqui abismada com tanta graça da parte do Senhor. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Vejam, o anjo não vai falar para ela: você vai ficar muda,
Você vai ficar calada por causa da sua atitude impiedosa. Não, olha o que o anjo fala. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Maria, o Espírito vai descer sobre você. O Espírito vai fazer uma grande obra em você. O Espírito vai fazer com que a natureza humana de Cristo seja criada dentro de você, sem a necessidade de ter uma participação humana. E é por causa disso, desta obra do Espírito Santo e o poder do Altíssimo, que ele será chamado Filho de Deus. E aí, para mostrar que não há impossível para o Senhor, ele pega e dá um exemplo. Ele diz no verso 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, olhe para a tua prima que todo mundo fala que é estéril, a tua prima que todo mundo fala que é velha. Então não é impossível para Deus, ela está no 6º mês de gestação. E é a obra que eu vou fazer na tua vida. Estava dizendo ali o anjo, falando do Senhor para ela. Agora, irmãos, pasmem com a atitude de uma serva do Senhor de provavelmente 16 anos. Então, ou seja, diante disso, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Em outras traduções diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Que cumpra-se os desígnios do Senhor na minha vida. Eu coloco todo o meu ser diante do Senhor. Eis-me aqui. Tantas coisas que a gente pode colocar dentro desse texto, que não é você fazer uma exegese, mas você consegue ver aqui por outros textos cruzados, que tudo isso está aqui dentro. Uma serva do Senhor que tem humildade, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Vejam que um homem, um ancião, Zacarias, já de idade, já com experiência dentro do sacerdócio, ele colocou um bocado de objeção, ele colocou um bocado de obstáculo, ao ponto do anjo puni-lo. E Maria, uma jovem, ela disse isso: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O que nós podemos colocar aqui, irmãos, como conclusão desse texto sobre a mãe do Senhor? Não devemos, não podemos, não temos o direito de adorar Maria. Não podemos fazer isso. Não podemos ir além do que a Bíblia diz, mas devemos ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala muita coisa sobre ela. Uma serva humilde. Quantos e quantos textos vai falar que Maria guardava tudo aquilo no seu coração? Aconteciam as coisas mais inusitadas. Você já parou para pensar? Os dramas emocionais, as lutas que ela passava, vendo as pessoas humilhando seu filho, porque Jesus é Deus e homem, mas ela era uma ser humana, uma pessoa normal, de carne e osso. Uma serva do Senhor, sim, mas uma serva do Senhor com finitude, e tudo ela guardava no coração, ou seja, ela meditava, ela ponderava, ela analisava. Então isso mostra para muitos aí que são jovens, que a gente deve resgatar essa prática da meditação, a gente deve resgatar essa prática perdida de uma vida piedosa. Quantos de nós, quantos jovens têm pegado como referência tantos artistas aí que não valem nada? Veja aqui uma pessoa para ser imitada. Veja aqui uma pessoa para você olhar. Veja aqui uma pessoa que é um exemplo de mãe, da vocação de ser mãe. Dia das Mães tem exemplo melhor do que essa serva do Senhor. Tem exemplo mais augustos, mais assim maravilhoso da parte do nosso Deus, que mostrar o que o Senhor fez por intermédio
desta menina, desta mulher. Não podemos adorar Maria, mas não podemos também, meus queridos irmãos, renegar o que a Bíblia fala sobre Maria. Olhe para o cântico de Maria, verso 46 em diante. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Isso aqui é uma profecia, eu não posso negar isso, porque tem católico que vai além, então eu não vou falar sobre ela. Não, eu tenho que falar, ela é uma bem-aventurada, é uma agraciada, é uma favorecida, e pode passar geração em geração, todos se lembram dela, todos falam sobre ela. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso que o Senhor faz. Exemplo de vocação de ser mãe, exemplo de piedade, exemplo de humildade, exemplo de vocação. Que possamos, meus irmãos, andar assim como esta serva andou. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Para terminar, sabe o que eu vejo de Maria? Uma conhecedora das Escrituras. Ela não está cantando porcaria, ela não está cantando qualquer coisa, ela não está cantando coisa desconectada, ela está cantando as Escrituras, ela está citando as Escrituras, a mente dela é encharcada de Bíblia. Ah, meus irmãos, é fácil nós falarmos de John Bunyan, que poderia perfurar aquele homem que você achava a Bíblia nele, que o sangue dele era biblino. E será que o sangue de Maria também não é biblino? Será que essa mulher aqui não estava repleta de Bíblia com 16 anos? Ela está cantando as Escrituras, assim como daqui a pouco também Isabel vai fazer o mesmo. Olhemos para estas mulheres, olhemos para esta serva do Senhor e imitemos, até o ponto em que as Escrituras nos mostram esta revelação da sua pessoa. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê graça a todos vocês, que olhem para Maria valorizando a vocação de ser mãe, enquanto muitos hoje não querem saber de ser mãe, enquanto muitos hoje, não é nem porque tem algum problema, mas é porque querem seguir um curso do mundo, uma ideologia do mundo que é contrária a isso. Feministas que tem por aí, olhem para Maria, a mãe do Senhor, atitude humilde e serva, até o fim, vendo seu filho ali morrendo, vendo seu filho sendo ultrajado, mas ela foi até o final com ele, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, parabéns a todas as mães, tenham uma ótima semana, que o Espírito Santo possa guiá-los em todas as coisas. Eu quero orar. Querido Deus, te louvamos, Senhor, por termos tantas pessoas na tua palavra que foram usadas pelo Senhor, que nós podemos imitar. Louvamos o Senhor pela vida de Paulo, de Pedro, de João, de Mateus, de Tiago, de Isaías, de tantos personagens, mas também, Senhor, louvamos o teu nome pela vida da tua serva. Oh Deus querido, não comungamos com esses dogmas porque não são bíblicos, mas acreditamos sim, Deus querido, que ela está no céu, que ela está na tua presença. E não é errado, Senhor Deus, se a tua palavra fala sobre galardões, se vamos ter tanta surpresa daqueles que vão estar mais próximos do Senhor do que outros, ainda que todos vão estar no céu ou na nova terra, porque não imaginarmos que certamente o lugar dela está bem mais próximo de ti, bem mais próximo, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua
misericórdia na vida dela e de todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas mães. Obrigado, Senhor, pela vida de todas elas e o que elas têm feito pelos seus filhos. Nós te louvamos, Deus, e pedimos uma bênção especial para cada uma delas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.